Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Me chamo Eloide Castro, sou nutricionista materno-infantil, especialista em introdução alimentar e eu ensino mães como fazer para o bebê comer de tudo na introdução alimentar. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela se chama Lorena Matos, ela é terapeuta ocupacional e ela trabalha com autismo e onde mora atualmente na Espanha. Vou convidar ela aqui. Entre 6 meses a 2 anos. Fica com a gente, convida mais pessoas para participar dessa live com a gente. Bom dia, Lorena. Oi, bom dia. Oi. Um prazer. Tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, por certo, né? Obrigada. E, bom, é um prazer, porque quanto mais a gente consegue divulgar a informação do diagnóstico precoce, mais crianças vão ter a oportunidade de ter um desenvolvimento saudável e adequado, né? Então, realmente é muito bom ter outros profissionais da área me convidando para falar sobre esse assunto do diagnóstico de autismo em bebês, sobretudo. Exatamente. Lorena, para a gente começar, se apresenta para eles, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Claro. Eu sou terapeuta ocupacional, eu me formei na UFMG de Belo Horizonte, no Brasil. E em 2013 eu já tive meu primeiro contato, as minhas primeiras práticas com o autismo. Isso me chamou muita atenção, porque o número de crianças pequenas, né, menores de 4 anos, que eu comecei a identificar o autismo e trabalhar, foi muito grande. Então, dentro da minha prática acadêmica, eu desenvolvi um projeto. Bom, eu participei de um projeto primeiro com iniciação científica e logo eu desenvolvi um projeto que era de observar o nascimento desses bebês até os 2 anos, para a gente ver a incidência de autismo, né? E aí, como a gente viu que a incidência era muito alta, dentro desse projeto grande, né, que já existia, eu derivei a minha carreira toda a estudar o autismo em bebês. Então, quando eu me formei na UFMG, eu já estava há 4 anos trabalhando só com autismo e eu comecei a pesquisar em qual lugar do mundo eu poderia fazer minha especialização, né? Para sair um pouco de fazer a especialização em autismo da UFMG, que é muito boa, mas eu queria ir um pouco além. E aí, te deu um filtro. Pronto. Não, pode ver. Aí, Pode falar. eu tinha uma ideia antes de sempre fazer a pós-graduação fora do Brasil. Comecei a pesquisar e vi que na Europa o centro de referência de autismo era na Espanha. E aí busquei mestrados, né? Fui aceita em um mestrado e assim que eu me formei, 2 meses depois, eu vim para cá começar o mestrado. E aí sim eu comecei minha carreira como especialista em autismo, né? Porque ao passo que eu fiz o mestrado, que era um mestrado no transtorno do espectro autista, mas era uma coisa muito ampla, eu já fui fazendo as outras especializações de diagnóstico precoce, porque o meu objetivo sempre foi, e acho que vai continuar sendo, fazer o diagnóstico precoce, né? Antes dos 5 anos, se possível, antes dos 2 anos, porque essas crianças têm uma diferença muito grande no desenvolvimento, quando a gente diagnostica em bebês ou quando a gente só vai começar o tratamento com 4, 5 anos. Bom, então fiz o mestrado. Do mestrado, comecei a estudar para o diagnóstico. Então, fiz todos os cursos e pós-graduações possíveis que tem. Por exemplo, no teste de screening, que é o MChat. Fiz a formação do A2, que é uma ferramenta que a gente tem para diagnóstico. E o carro-chefe da minha profissão e da minha atuação hoje é o modelo Denver, de atenção temprana a crianças pequenas com autismo. Porque o modelo Denver, ele dá pra gente ferramentas para trabalhar com essa criança, para ensinar todas as habilidades que ela precisa aprender, mas ele também deixa a gente com domínio do desenvolvimento
para fazer essa observação prévia que nos vai ajudar a fazer o diagnóstico do autismo. Bom, então é isso. Aí terminei o mestrado e fiquei para fazer mais uma pós, aí fiquei para fazer outra, e aí fiquei para fazer outra, e aí me convidaram para trabalhar no hospital, aí eu não aceitei, porque eu queria sair um pouco desse ambiente hospitalar, né, que eu já estava 4 anos dentro de hospital. E aí abri a minha clínica. A minha clínica, a princípio, é uma clínica ambulante, né, porque eu vou até a casa da criança, fazer o tratamento, na casa, na escola, no parque, todos os lugares que a criança está. E fui ficando. Então, já são 6 anos de Espanha, e esse ano é meu 6º ano aqui. E cada dia mais me especializando no transtorno do espectro autista, sobretudo no diagnóstico precoce. É isso. Então, é um prazer, né? Eu tenho muita bagagem aí para poder compartilhar sobre os sinais de autismo, sobre como fazer o diagnóstico, qual profissional procurar. E aí, sobre isso, a gente podia falar hoje, né? A gente podia fazer um resumo dos sinais. Lorena, você começou a falar que é possível fazer o diagnóstico antes, né? Dos 2 anos, dos 5 anos ali, na verdade. E conta pra gente um pouquinho quais seriam os principais sinais que o bebê ele já começa a demonstrar nessa fase, entre a partir do momento que ele nasce até ele completar seu primeiro ano de vida. É só fazer um parênteses, uma introdução, que a gente tem 2 tipos de autismo, né? O autismo progressivo, que é aquele bebê que já nasce com aquele gene do autismo expressado. Isso significa que desde o momento do nascimento, ele já vai ter as características do transtorno do espectro autista. E tem um outro tipo de autismo, que é o autismo regressivo, que é aquele bebê que tem um desenvolvimento adequado para a idade, ele não apresenta nenhum sinal importante, ele fala, ele começa a andar, ele não tem desatraso motor, ele começa a falar as primeiras palavrinhas, tem uma relação social adequada, e de repente há uma ruptura nesse desenvolvimento. Essa criança perde habilidades, tem criança que deixa de andar, quem fala deixa de falar, quem sabe brincar deixa de brincar. E aí sim, aquele gene do autismo foi expressado. Então a criança começa a apresentar características do espectro autista. O autismo regressivo, ele acontece mais ou menos dos 12 aos 24, 30 meses como máximo. Então a gente pode aparecer ainda depois de 2 anos, né? Sim. Algumas crianças acontecem antes e poucas crianças acontecem depois, mas a maioria é nessa idade. Então, assim, essa criança do autismo regressivo, a gente vê hoje que possivelmente ela apresentou alguma característica do 0 até os 12, por exemplo. Mas era tão leve, era tão suave, que ninguém se importava, porque ele estava falando, já falava mamá, já falava papá, falava água. Então, a gente não observa. Então, nesse caso, a gente só pode fazer o diagnóstico a partir do momento que o autismo aparece, né? Que a gente começa a observar a perda das habilidades. Mas hoje a gente pode focar no autismo progressivo, que é o autismo do momento que o bebê nasce, né? Então, vamos lá. Do 0 aos 3 meses, é um momento que o bebê tem que ter muito vínculo com a mãe. A mãe, sobretudo, é o principal cuidador, né? Ela é a fonte de segurança, de amor daquela criança. E do 0 aos 3 meses, a gente já pode observar uma relação de apego diminuída com essa mãe. Eu escuto muito assim, eu acho que ele não sabe que eu sou a mãe dele. Porque é a mesma coisa que eu pegar, que o pai pegar, que a babá pegar, que a tia pegar, que a avó pegar, que ele não entende quem é, sabe? Então, assim, do 0 ao 3, a gente já pode perceber uma relação de apego, uma relação social diminuída. Quando o bebê cumpre 3 meses, aparece aquela coisa mais linda do mundo, que é o sorriso social, né? Você olha para o bebê e sorri, e ele te olha e sorri de volta. Nesse momento, acontece mais ainda o estabelecimento do vínculo. E com bebês com autismo, esse sorriso social
ou ele é diminuído ou ele não existe. Só que quando ele é diminuído, a gente só acha que a criança não é muito risonha. A gente não dá muita importância, né? Então passa, então beleza. Então, uma coisa muito importante do 0 ao 3 é a relação com o bebê com a mãe. É muito comum na internet olhar para a mãe. E acho que a sua internet travou, lá. Voltou. Voltou? Eu mesmo já fiz algum post falando o primeiro sinal de autismo é o bebê que não olha para a mãe, né? Isso Sim. é verdade. Então, assim, o contato visual do 0 aos 3 meses, ele acontece. E ele é muito importante para estabelecer aquela primeira coisa que eu falei, que é o vínculo com a mãe, né? Só que isso é tão comum ouvir hoje em dia, que se o bebê não tá te olhando, ele pode ter autismo, que eu tenho recebido muitas mães em pânico e às vezes não tem outro sinal. Então, o que eu explico é, um bebezinho de 0 a 3 meses, ou de 0 a 5 meses, que ele amamenta no peito ou na mamadeira, ele não consegue dissociar a atenção dele, né? Ele não consegue, ou ele te olha, ou ele mama. É muito difícil para o bebê compartilhar a atenção, porque ele tem muito gasto de energia para mamar. Então, sim, um bebê que não faz contato visual com a mãe, durante a amamentação, durante aquele momento de chameguinho, é um risco. Mas se ele faz contato visual em outros momentos, que é quando ele não está no peito ou quando ele não está mamando, tá joia. Mas se ele tem um contato visual diminuído enquanto ele está amamentando, a gente precisa avaliar as outras áreas. Porque só a mãe, enquanto está amamentando, não é um sinal de risco, porque ele tem 3 meses e ele não tem energia suficiente para fazer duas coisas tão importantes, como sugar e olhar, né? Mas o contato visual diminuído, do 0 aos 5 meses, é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção. Então, ele tem 3 meses. Ele quer te olhar, ele quer olhar seu rosto, ele quer olhar sua boca, ele quer sorrir para fazer você sorrir. É o contrário, não é você que sorri para ele, é ele que olha para você, abre o sorrisão, esperando o seu sorriso de volta. Então, se esse sorriso social, se esse olhar está diminuído, já temos um sinal de risco, certo? E o que a gente faz quando a gente tem um sinal de risco? Então, a mãe ali tem um bebê de 3 meses, observou que o bebê dela chora muito ou não chora. Então, o que a gente fala? Os bebês estão sempre nos extremos. Ou ele chora o tempo inteiro, ou ele nunca chora. Não pode acontecer o que acontecer, que ele não chora. A mãe percebe que o vínculo não está estabelecido, não tem reciprocidade, ela acha que aquele bebê não sabe se é filho dela. O sorriso social está diminuído e o olhar está diminuído. Então, o que a gente faz? Nós vamos procurar imediatamente um profissional especializado esse bebê durante todo o dia, durante todas as atividades que ele fizer, para poder dizer se tem risco ou não. Se o profissional observa o risco, a gente começa um acompanhamento desse bebê. Então, a gente vai fazer uma avaliação ou em 2 semanas, ou em 3 semanas, ou em 4 semanas, dependendo do nível de risco que a gente tiver. A gente vai dar pauta para essa mãe e falar, vamos estimular dessa maneira, vamos observar isso, vamos observar aquilo. E aí, se a gente continua com sinais de risco do desenvolvimento, a gente começa uma estimulação temprana. Já com 3 meses, já com 4 meses. Então, assim, do bebezinho muito pequenininho, é isso, né? Agora vamos falar do Ô, bebê. Lorena, Sim. só fazer uma observação aqui. Eu também eu recebo muitas mães, quando voltam, né? Geralmente eu faço tratamento da gestante também, e quando essa gestante ela ganha o bebezinho, geralmente o primeiro retorno do bebê é em torno de 3 meses, para avaliar a suplementação.
né? E elas relatam também, muitas vezes, que elas estranham o choro excessivo do bebê, É o né? Aquele bebê que chora muito, e às vezes elas... existe a causa do choro pode ser vários motivos, né? Pode ser uma cólica, pode ser a introdução precoce do leite de vaca através da fórmula infantil, identificando uma possível alergia à proteína do leite de vaca. Mas também, o que você acha da questão do autismo relacionada a esses bebês que choram muito nos 3 primeiros meses? Porque os bebês, desde o início, eles precisam do adulto para fazer a regulação emocional. E, ao mesmo tempo, eles aprendem já estratégias para se regular. Seja o bico, seja pôr a mãozinha na boca, seja tapar os olhinhos. E os bebês com autismo, eles costumam ter um transtorno da integração sensorial. Significa que eles sentem muito alguns estímulos, ou menos, né? Mas nesse caso do choro excessivo, é porque ele está sentindo muito. E ele não consegue aprender estratégias para se acalmar. Não só aprender, também como não aceitar. Porque que foi a primeira coisa que eu falei? Ele tem diminuição do vínculo com a mãe. Então é muito difícil para ele aceitar qualquer estratégia de regulação emocional. E soma a dificuldade de integração sensorial dos estímulos do ambiente. Então é um bebê que está em constante sofrimento. Por isso que ele chora muito. Porque ele está sentindo alguma coisa demais e ele não consegue ainda aquela estratégia para se acalmar, né? Só que por isso que a gente precisa da avaliação de um profissional especializado. Porque às vezes só o pediatra, que não é especializado em autismo, que é o que acontece na minha clínica diariamente, ele fala, não é cólica, dá um remedinho da cólica. E não melhora, né? O remedinho da cólica, não cura a cólica. Não adianta a gente dar remedinho da cólica porque não vai resolver, né? A gente precisa tanto da alimentação adequada quanto de uma evacuação do cocô e do xixi adequada, porque senão não adianta, a cólica vai continuar. E a outra coisa é que esse profissional geral, né, o pediatra generalista, ele não vai olhar para esse detalhe do desenvolvimento. Será que esse bebê está chorando? Mas será também que ele está fazendo contato visual? Mas será também que ele estabeleceu o vínculo com a mãe? Então, assim, né? Passa batido muitas vezes. Então, o importante é buscar o pediatra primeiro, mas também ou investigar se o seu pediatra é especializado em detecção de transtorno do desenvolvimento ou buscar um profissional que seja especializado. Porque é isso, né? O generalista ele vai deixar passar. E a mãe vai chegar pra gente em desespero com o bebê chorando. O neuropediatra, você acha que seria o profissional mais adequado para fazer já essa intervenção? Porque aqui na minha região a demanda é para o neuro. Então, tá com dificuldade, manda para o neuro. Assim, o neuro, ele tem que ser o nosso aliado, porque ele vai descartar outras coisas, né? Às vezes aquele bebê tá tendo uma crise epilética, às vezes aquele bebê tá tendo um transtorno de sono. Então, é só o neuro que vai conseguir fazer o exame adequado para descartar outras enfermidades, outras doenças, outros transtornos, outras coisas, né? Mas o primeiro contato pode ser com um terapeuta ocupacional especializado em autismo, pode ser com um psicólogo especializado em autismo, pode ser com um neuro que seja especializado no neurodesenvolvimento precoce, né? Que não seja. O importante, sobretudo, é a gente ver qual que é aquela formação do profissional. Ele é um profissional generalista, tá bom, ele é terapeuta ocupacional, ele é pediatra, ele é neurologista, ou ele é neurologista com formação no neurodesenvolvimento, sabe? No diagnóstico precoce. Porque isso vai ser fundamental para a gente ver o detalhe. Então, não precisa de ser um neuro com urgência, o primeiro, pode ser um terapeuta ocupacional ou um psicólogo, mas desde que sejam especializados na primeira infância, né? Não pode ser um psicólogo geral ou um terapeuta geral. Assim. Então, isso do choro é muito comum, muito comum. E a maioria das crianças que são já autistas, ou eles têm diminuição do choro, que é aquele bebê que você fala, nossa, que bonzinho, não chora por nada, nunca chorou.
que é tido como o bebê bonzinho, ou aquele ao contrário, né? Que é o bebê que chora a noite inteira, chora o dia inteiro. E aí é isso, a gente tem que continuar avaliando. Então a gente estava mais ou menos nos 5 meses, né? Quando chega nos 6 meses de idade, por exemplo, a mãe já está esgotada, porque esse bebê chorou por 6 meses. Ele começa a apresentar algum atraso motor. O atraso motor, ele não é regra, mas ele está muito associado ao autismo. Então, tem muitos bebês que com 6 meses ainda estão muito molinhos. Por quê? Esses bebês têm uma diminuição do interesse. Quando você tem uma diminuição do interesse, você não quer sentar, você não quer ficar olhando, você não quer buscar. Então, você tem um atraso nesse desenvolvimento. E com 6 meses, o bebê ele tem que responder quando ele é chamado. Então você fala, Joãozinho? Joãozinho não responde. Aí você grita, Joãozinho? Joãozinho não te olha. Você fica do lado dele e fala, Joãozinho? Ele não olha, né? Então ele tem ou ele olha da quinta vez que você falou. Então esse já é um sinal, mais um sinal para a gente avaliar. Mais ou menos com 6 meses, 6, 7, né, a gente começa a introdução alimentar. E outro transtorno que está associado ao autismo é o transtorno alimentar. E a gente já começa a observar aí. Então, é um bebê que tem muita dificuldade com as texturas, que tem um paladar muito restringido. A gente completa 7, 8 meses e esse bebê come 2 texturas. Seja sólida ou seja pastosa, né? Mas ele só come 2. Não ainda, todo grupo de alimentos ele só aceitou ou carne, ou verdura, ou o que for. Ele tem um paladar já muito seletivo. Então a gente tem que ir somando coisas. Vínculo, resposta socioemocional e com 6 meses a gente vê a diminuição da resposta ao nome e já um talvez possível, um transtorno alimentar. Aí, quando a Com gente 6 meses também. com 6 meses. Com 6 meses também, Lorena, eu também costumo avaliar a questão da. Tá me ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Tá travando um pouquinho para mim. Tá. Avaliar também a questão do sensorial. Aquele bebê que não aceita se sujar, aquele bebê que não aceita de forma alguma a alimentação pela colher. Aquele bebê que, se você colocar a colher, pode ser autismo, pode não ser, tá, gente? A gente está explicando todo o quadro que envolve os primeiros sinais. Mas você coloca a colher, o bebê chora, fica irritado, se suja, ele não aceita sujeira, fica tentando se limpar. Já são sinais também. E enquanto você está oferecendo o brócolis ali, você está interagindo com o bebê, falando brócolis, brócolis, filho, olha que delícia. E aquele bebê não está nem aí pro brócolis. A comida está na frente dele, muitas vezes em cima do cadeirão. E o bebê não está nem aí, finge que não consegue responder ao seu chamado. Esses já começa a ter um olhar mais para os sinais de autismo durante a introdução alimentar. Sim. Tem uma outra coisa também que a gente pode observar dos 6 ao 8, durante a introdução alimentar, que é o interesse do bebê na gente. Porque enquanto você está dando comidinha para ele, ele tem que estar prestando atenção em você. E um sinal de autismo é um comportamento repetitivo e restringido. Então, esse bebê, enquanto está dando comida para ele está olhando o ventilador, ele não olha outra coisa. Ou ele está olhando qualquer objeto que esteja no ambiente, mas ele não olha para você, ele não presta atenção em você. Ou ele olha para você por 10 segundos, depois fica olhando para a colher o tempo inteiro, né? Então, uma coisa que eu sempre pergunto para as famílias, no meu primeiro contato você nota uma diferença na reciprocidade? Você dá muito para ele, o bebê não te devolve atenção, não te devolve carinho, não te devolve olhar, não te devolve sorriso? Porque se a gente percebe uma diminuição nessa resposta, é um sinal de risco importante que a gente precisa avaliar, né? Sim, eu também eu faço essa pergunta também.
Então vamos saltar do 6 para o 12. Com 12 meses, o bebê, ele é muito social. Ele quer brincar com você, ele quer brincar com o papai. Se ele tem babá, ele quer brincar com a babá, ele quer brincar com a vovó, né? Ele tá descobrindo o mundo, então tudo é novidade. E a diferença é que tudo ele quer mostrar para você. Ele quer pegar aquele papelzinho que ele achou e te mostrar. Então, o que significa isso? Atenção compartilhada, né? E tudo que ele brinca, tudo que ele vê, ele faz e olha para você. Ele brinca e olha para você. Ele vê um avião e olha para você, né? E com os bebês com autismo, quando a gente completa 1 ano, a gente vê que essa resposta social é muito diminuída, né? Muito diminuída. Os bebês têm muita dificuldade em fazer a atenção compartilhada, ou só fazem em momentos muito extremos, que é quando você está brincando de cosquinha com ele, que aí ele olha para você, né? Outra coisa, com 12 meses começam as primeiras palavrinhas. Se o bebê com 12 meses ainda não tem nenhuma intenção de falar, é um sinal de risco. Tem bebês que já falam mamar o papá, com 12, exato, mas às vezes pode ir para 13, 14, a gente espera um pouquinho, né? Mas ele tem intenção. Ele olha para você e ele quer falar com você, né? Ele emite som. Você fala e aí depois você se cala e ele continua, né? Ele emite muitas sílabas e sons. E isso é um sinal muito importante. Mas aí vem o risco, né? O risco da comparação, que fulaninho só falou com 2 anos. Meu outro filho falou com 15 meses. Isso é muito, muito, muito perigoso. Porque se a gente compara o desenvolvimento desse bebê com outro bebê, a gente não está fazendo uma comparação certa. A gente está negligenciando um atraso no desenvolvimento, né? Quando a gente observa que aquele bebê, por exemplo, com 12 meses, tem que falar uma palavra e ele não fala, é porque ele está com atraso. Então você precisa de ajuda para conseguir estimular o desenvolvimento desse bebê para ele alcançar aquela habilidade que já era esperada para a idade dele. Então isso. Então a gente tem um bebê com 12 meses. Outro sinal, por exemplo, o apontar com o dedinho, né? Uma habilidade muito importante, porque como eu comecei dizendo, ele quer mostrar o mundo para você. Ele quer que você veja o que ele está vendo. Além da função comunicativa, que é eu quero aquele brinquedo ali, o mais importante é a arte compartilhar. É um bebê que ele quer compartilhar com você, né? Então ele vai falar, olha, ou ele vai falar, oh, oh. E os bebês com autismo não têm essa habilidade. E não é uma habilidade que a gente pode esperar. A gente não pode esperar ele ter 15 meses para começar a estimular. A gente não pode esperar ele ter 24 meses, 2 anos, para a gente começar a estimular esse interesse, né? A gente tem que começar a estimular o quanto antes. A partir do momento que a gente diagnosticou que ele está com atraso, a gente tem que estimular. Porque senão vira uma bola de neve quase que impossível. Não é impossível, mas é quase que impossível de alcançar. Porque são tantos atrasos que vão somando, que a gente chega no momento que a gente não consegue, né? Porque o bebê não tem condição emocional e física de aprender tudo aquilo de repente. Então é isso, assim. Agora vamos passar para o 12 e 18 meses. Nos 12 aos 18 meses é o momento mais impactante para o desenvolvimento do bebê. Ele precisa ser um bebê muito social. Ele precisa falar palavrinhas, 3, 4 palavrinhas. Ele precisa te mostrar tudo o que ele quer. Você precisa chamá-lo e ele tem que vir. Ele tem que te olhar na primeira vez que você falar, João, ele tem que levantar o olhinho para você. As mães sempre me perguntam, mas é porque ele estava com o brinquedo na mão. Então, assim, se você acha que ele estava com muita atenção naquele brinquedo, chama uma segunda vez. Mas na segunda vez ele tem que te olhar.
vamos falar, vou passar um pouco do que ele tem que fazer para o que é risco dele não tá fazendo, né? Que é, por exemplo, ele tem deficiência na reciprocidade. Então você dá, você fala, chama, ele não olha. Ele tem deficiência nas condutas comunicativas. Então ele não traz alguma coisa para você que ele quer. Ele não mostra para você o que ele quer. Quando ele não quer, às vezes é um bebê que nem chora, que nem te aparta. Ele não sabe se expressar o que ele quer e o que ele não quer. Então, dos 12 aos 18, as crianças têm muito claro o que elas querem. Muito claro. Nem que seja descer do colo. E um bebê com autismo, ou com risco de ter autismo, ele não consegue se expressar com coisas importantes. Por exemplo, se ele quer descer do colo, ele faz assim e você solta ele. Mas se ele quer aquele carrinho que ele tá vendo em cima da estante, ele não consegue te falar. Ele não consegue. E o que pode acontecer? Ele pode começar a chorar. Chorar. Mas é porque ele viu alguma coisa que ele quis, não conseguiu se expressar, ficou frustrado e começou a chorar. Né? Ele começa a ter um atraso no desenvolvimento. Então, ele tem atraso no desenvolvimento motor, é um bebê que andou tarde, é um bebê que não sentou, um bebê que não engatinhou, ou que fez tudo muito tarde, tudo demorou muito para ele fazer, né? Por mais que ele tenha conseguido, ele não conseguiu na idade que era esperado para ele fazer. É normal pular etapas? Por exemplo, esse bebê não engateou, mas andou. A gente tem que avaliar se tem outros sinais, né? Porque às vezes esse não engatinhar fala pra gente de uma dificuldade de integração sensorial. Ele tem uma dificuldade tátil, ou ele tem insegurança gravitacional, ele tem medo, né? Então a gente tem que avaliar. Tem bebês que realmente com 10 meses estão andando, só que isso não é a regra, né? Isso é o que salta da regra pro melhor. Agora, um bebê com autismo, normalmente ele vai, por exemplo, quando ele andar, ele vai andar segurando. Ele sempre vai precisar estar segurando alguma coisa. Ou na hora que você muda o chão, ele não consegue andar. E o que é isso? É o medo, tá bom, mas o nome disso é dificuldade de integração sensorial, ele tem insegurança gravitacional. O corpinho dele não consegue processar todos os estímulos para dar para ele segurança, que é o que ele precisa, né? Então, pulou etapa, beleza, mas vamos avaliar o porquê, né? Porque ele é muito rápido e já quis andar. E quando anda, também tem um sinal de autismo, que é a dificuldade tátil, que é o bebê que anda na ponta do pé, né? É comum, não é muito comum, mas é comum. Então, o bebê ele não consegue apoiar o pezinho todo no chão, ele vai andar na ponta do pé, ou ele anda muito lento, né? Tem alguma coisa por aí. Não é o mais comum e nem o mais importante. É só um sinal que a gente tem que observar. Agora, o mais importante de tudo é a relação social. É a reciprocidade social. É um bebê de 15 meses que te olha, que sorri, que você fala, vamos brincar? Ele senta no chão, pega o brinquedo, ele mesmo organiza a brincadeira. Ele dá um brinquedo para você e fica com o outro para ele. E aí vocês compartilham aquele momento. Compartilham aquele momento. É um bebê que ele te busca o tempo todo. Ele fala, mamãe? Mamãe? Né? Ele quer ficar com a mamãe o dia inteiro. Agora, um bebê com autismo, não. Ele não vai falar mamãe. Ele não vai te buscar para brincar. Ou vai. Agora, atenção, porque é isso também. Ou ele vai fazer, mas ele vai fazer menos. Ele vai fazer poucas vezes. E o fazer poucas vezes é um sinal de risco, né? Então, muitas vezes não, mas ele falou, mamãe. Não, mas ele me chamou. Eu falei, tá, mas tem outras coisas que ele não fez. Ou ele tá fazendo muito pouco. Então, é um sinal de risco, né? É uma diminuição da reciprocidade social. Não significa ausência, significa diminuição. E a diminuição já é um sinal de risco. Por quê? Quando esse bebê estiver num contexto que vai exigir mais dele, ele não vai dar conta. Ele não vai conseguir dar a resposta social adequada.
Isso é o autismo. Isso é o autismo, não tem outra coisa. É isso. Essa dificuldade da resposta social adequada no contexto adequado. Certo? Sim. Viu? O que mais a gente pode falar? Lorena, Hum. e quando que você percebe, quando você percebe o diagnóstico chegar na família, assim, muitos pais acabam não aceitando ou tendo aquela expectativa de que seja apenas um atraso por conta da pandemia. Eu também já recebi muitas famílias. Eu não acho que é autismo, acho que só foi um pequeno atraso da pandemia. E como que você busca trazer conforto, né, de certa forma, para essas famílias, porque receber um diagnóstico desse não é fácil, né? Não. E a intervenção a gente sabe que precisa acontecer. E muitas vezes a família sai dali e não quer voltar mais, não volta. Fala que é o profissional que já vê tantos casos de autismo que agora tudo para ele é autismo. Como que você lidar com esse tipo de situação no seu consultório? Sim, é porque é uma dor muito grande, né? É muito grande você receber qualquer diagnóstico para o seu filho. Porque você tem agora que lutar e aprender a aceitar aquela nova condição. Seja ela uma condição física ou mental, né? O que eu tento fazer é sempre explicar que eu não estou comparando o filho dele com outros filhos. Eu estou comparando aquela criança com o desenvolvimento que ela deveria apresentar naquela idade. Isso já quebra um pouco desse estigma de você estar falando isso porque você vê isso todo dia, né? Então não é. Eu estou mostrando que dentro do desenvolvimento esperado para todas as crianças, seu filho atingiu ou não aquela habilidade que ele já deveria ter, certo? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante quando eu vou dar o diagnóstico é que eu explico o prognóstico. Então eu sempre explico, ou a gente começa a atuar agora com uma intervenção adequada, numa intensidade adequada para as dificuldades do seu filho, e ele vai conseguir ser uma criança feliz, porque ele vai conseguir se comunicar, ele não vai ter atraso. Por mais que ele tenha atraso, o atraso dele não vai ser severo, vai ser um atraso leve, que a gente vai conseguir depois estimular. Mas o importante é que ele vai ser feliz. Agora, se a gente negligencia e espera essa criança, a gente está tirando dela a oportunidade dela de ser feliz. Por quê? Você vai vestir ela de camiseta azul, mas ela não gosta de azul, ela gosta de verde. Mas ela não consegue te falar, mãe, eu quero a verde. Então, você põe aquela camiseta daquele personagem, por exemplo, ela aceita, não tá feliz. Mas ela aceita, porque ela não consegue se expressar. Ou então você, por exemplo, vai fazer a festa de aniversário de 3 anos da Patrulha Canina. Mas ele já não gosta mais de Patrulha Canina. Por mais que ele veja aquele desenho, ele vê porque você pôs. Então, você acha que ele tá gostando, você acha que é o favorito dele, mas na verdade, o favorito, por mais que ele goste da Patrulha Canina, é o Carlos. Então, com 3 anos, você faz uma festa de aniversário, achando que está fazendo o melhor, mas você está tirando dele a oportunidade dele realmente ter o que ele quer, né? Que era uma festa do Carlos. Por quê? Uma criança com dificuldade de comunicação, com 2, 3 anos, ela consegue te falar, mamãe, no meu aniversário eu quero tal coisa. Mamãe, eu não quero essa roupa, eu não quero esse brinquedo, eu quero fazer outra coisa. Então, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, é muito difícil, é muito doído. Só que a gente precisa atuar. Porque você ama o seu filho, né? Você quer o melhor para ele. Você quer que ele seja feliz, você quer que ele seja uma pessoa inteira. Então, a gente precisa atuar, né? E aí, quando eu explico o prognóstico, a diferença de uma criança que tem intervenção e para uma criança que não tem intervenção, com esse simples exemplo da festa, acho que acende uma luz, sabe? A gente não pode esperar, a gente precisa trabalhar. Ainda assim, E aquilo, É. quanto mais cedo intervir, maior a chance dessa criança se tornar autônoma, né? Sim. Conseguir desenvolver habilidades pequenas, como tomar um banho sozinha, vestir uma roupa, comer. E em casos mais extremos, de ter uma vida social mesmo. De apresentar, ter um relacionamento mais para frente, dentro daquele
transtorno mais leve, né? Menos agressivo, onde ela consiga se socializar. É muito mais eficiente a gente intervir agora, é o que você falou lá no início, antes do bebê completar seus 2 anos, onde a gente vai ensinar ele a ter as habilidades que ele, com o próprio desenvolvimento dele, ele não conseguiu atingir. A gente dá a oportunidade de intervir de maneira muito eficaz, muito mais eficiente, quando a gente já busca o tratamento de forma adequada e individualizada, né? Olhando para o seu bebê e o marco que ele deveria atingir, e não necessariamente olhando o filho da vizinha, né? E tem outra coisa, quando a gente recebe o diagnóstico, ele pode ser leve, moderado ou severo. E isso não é uma coisa fixa. Essa criança que, por exemplo, tem um atraso severo no desenvolvimento, com 12 meses, com 1 aninho, ela pode conseguir aprender todas aquelas habilidades, precisar de menos ajuda. Então, o diagnóstico dela passa a ser moderado. Quando essa criança for maior, né? Porque assim, o autismo leve, ele só pode ser taxado em pessoas autônomas, né? Porque a gente mede a severidade com a quantidade de ajuda. E uma criança, ela precisa de ajuda e supervisão, seja qual diagnóstico ela tenha, né? Mas a gente pode conseguir que essa criança com tratamento adequado, principalmente do 0 aos 6 anos, deixe de ser um atraso severo para um atraso leve. Então, é uma criança, quando chegar com 7 anos, por exemplo, se você não tem intervenção, eu digo pela minha prática agora, sem intervenção, uma criança de 7 anos não formula frase com autismo severo. Não vai formular frase, ela não vai conseguir falar. Talvez ela fale uma palavra ou outra, mas agora formular uma frase comunicativa, ela não vai fazer. Ela vai ter um brincar completamente repetitivo e estereotipado. Ela vai brincar da mesma coisa todos os dias, da mesma maneira todos os dias. Agora, se essa mesma criança tivesse tido o tratamento adequado do 0 ao 6, eu te garanto que com 7 anos ela ia formular frases comunicativas, ela ia ter um brincar, ainda que seja restringido, um pouco mais ampliado. Ela vai brincar de trem, mas ela também vai saber brincar de bola. Ela vai saber brincar de pega-pega. Ela pode não gostar muito, pode não ser o favorito dela, mas na hora de brincar ela vai saber. Então, na hora de ir para a escola e brincar de roda, e brincar de queimada, e brincar de brincadeiras de grupo, ela vai saber, porque ela vai ter um repertório mais ampliado. Só que se ela não teve intervenção adequada do 0 ao 6, que é o momento da gente fazer a intervenção, com 7 anos ela vai ter um autismo severo. Ela vai ter dificuldade em todas as áreas do desenvolvimento. Ela não vai conseguir ser independente na área pessoal, na área cognitiva, na área motora, na área funcional. Ela não vai conseguir. Agora, se essa mesma criança tivesse tido o tratamento adequado do 0 ao 6, com 7 anos, ela estaria muito mais perto da independência do que da dependência. Ela ia conseguir falar, brincar, comer, se vestir. Então é isso. Assim, é difícil, é duro. Eu nem imagino que possa ser, né, pessoalmente, receber o diagnóstico do autismo. Mas o importante é a gente saber que tem tratamento, né? O autismo, ele é uma condição, então é como se fosse a personalidade daquela pessoa que sempre vai ser assim, sempre vai ter aquela maneira dela de ser, mas não significa ter atraso no desenvolvimento. Não significa não falar, não significa não comer, não significa não sair de casa, né? Vai fazer tudo, mas de outra maneira. Mas ter autismo não significa ser 100% dependente. Então, a gente tem que conscientizar as famílias nesse momento do diagnóstico para isso. Olha, é difícil, mas a gente trabalhando juntos, a partir de agora, nós vamos garantir um futuro independente e feliz para essa criança, né? Eu sempre uso a palavra feliz porque é o que a gente quer para o nosso filho, né? Que ele seja feliz. É o que a gente mais quer. Que a criança tenha felicidade, seja uma pessoa inteira, feliz. E é isso, assim. Com intervenção precoce, a gente consegue garantir para essa criança mais felicidade, né?
E quando a gente fala em intervenção também, Lorena, é muito. A sua internet está ruim para você? Não, Tá me mostrando direitinho? Porque você, para mim, mostra tudo como se a internet estivesse falhando. não. A minha e você, eu e você estamos bem. Estamos inteira. Normal, né? Sim. Então tá. Quando a gente fala em intervenção também, entra muita questão da alimentação. Às vezes eu vejo muitas crianças com dificuldade em se alimentar, crianças na fase da introdução alimentar no geral, sem diagnóstico ainda. E que começam a recusar os alimentos, né, a não tocar, não querer comer com a colher. E a mãe fica desesperada, eu vou dar leite então, porque ele precisa entrar dentro da curva do crescimento, precisa comer, precisa se desenvolver de forma adequada. E acabam optando por métodos mais fáceis, né? Métodos que o bebê acaba aceitando naquela fase e que deveriam ser enxergados de forma completamente diferente, né? A introdução alimentar ela deveria ser priorizada, até porque se tratando de uma criança com transtorno do espectro autista, pelo que eu tenho estudado sobre autismo, hoje eu faço um curso especializado de extensão em transtorno do espectro autista, e pelo que a gente vê, o leite, ele, independente ou não, se a criança apresenta reação, ele deve sair da alimentação dessa criança. O glúten também, onde os estudos mostram que ele é uma proteína altamente difícil de ser digerida pelas crianças, que tem uma permeabilidade intestinal mais agressiva, mais delicada, e por isso ele precisa também sair da alimentação dessas crianças, e o que a gente muitas vezes vê são bebês à base de leite na introdução alimentar, porque foi o único alimento que a mãe encontrou até então para oferecer àquela criança, né? Sim. E o que você vê na sua prática clínica? Por aí na Espanha tem muito essa questão da mamadeira, do leite de vaca, como que é aí? Assim, é muito difícil para eu conseguir convencer as famílias da retirada do leite, né? Quando eu já entro e a criança tem 4, 5 anos. Mas eu queria fazer um passo atrás, que é, por exemplo, um caso, me chamaram para fazer a avaliação do menino, ele tinha 3 anos. E o que eu tenho dentro de um comportamento autista? Um padrão restringido e repetitivo, certo? Então, esse bebê com 3 anos, com dificuldade de integração sensorial, ele tinha um transtorno, né, de integração sensorial e um padrão repetitivo e restringido, com 3 anos, ele apenas bebia leite, né? Apenas. E a gente sabe, dentro do ciclo do leite, né, do ciclo neuronal que os hormônios mostram, que é como se fosse um ciclo vicioso. Então, você toma, você precisa de mais, você toma, você precisa de mais, né? Então, é o mesmo processo da cafeína, por exemplo. Você fica dependente daquela substância. O seu cérebro fica dependente daquela substância. Então, assim, é uma coisa que é muito recorrente quando eu começo a terapia, né? Quando eu começo a intervenção com as crianças. É muito difícil das pessoas aceitarem tirar o leite. O que tem funcionado para mim? Eu derivo essa família, todas, né, para um nutricionista. Esse nutricionista deriva para fazer os testes de alergia. E aí, quando sai alergia, eu consigo. A família retira. Agora, quando não sai alergia, eu vejo que as pessoas até tentam. Mas é difícil, sabe? É difícil mesmo retirar todos os produtos com leite da alimentação das crianças. Agora, o problema é esse, que a gente está falando de crianças que não têm facilidade em flexibilizar nada. Então, a partir do momento que é difícil para ela comer, mas que ela tomou aquele iogurte e que foi bom para ela vai tomar só iogurte. Ela não vai querer comer, ela vai querer tomar iogurte, né? Então, é por isso que a gente tem cuidado, porque é um alimento tóxico, é um alimento inflamatório e é uma criança que não quer flexibilizar. Não que não quer, desculpa, ela não sabe flexibilizar, né? O cérebro dela não tem flexibilidade cognitiva. Então, é complicado. É realmente complicado. Mas veja bem, esse menino com 3 anos, hoje ele tem 6 anos. Eu fiz o tratamento dele intensivo, né? Dos 3 aos 6.
E hoje ele come. Foi muito difícil, porque ele tem um transtorno sensorial muito grave. Porque o autismo, ele é assim, né? Numa criança, ele afeta mais uma coisa, na outra criança, ele afeta menos. Então, por exemplo, esse menino tinha muito interesse social. Ele queria brincar, ele queria te conhecer, ele queria explorar o brinquedo. Mas, ao mesmo tempo, ele só tomava leite com 3 anos. Então, ele estava com uma dificuldade severa nesse quesito, né? Mas com acompanhamento nutricional, com acompanhamento terapêutico ocupacional na parte de integração sensorial e fazendo a intervenção cognitivo-comportamental, que é o que a gente faz com o método Denver, por exemplo, ou o ABA, a gente consegue que essa criança aprenda tanto a flexibilidade quanto a integrar melhor os sentidos, né? Então, mas, por exemplo, esse mesmo menino, se você colocar um prato de comida e um copo de iogurte, adivinha qual que ele vai fazer? O iogurte. Porque é muito mais fácil para ele, né? Então é isso, não é fácil. É um tema que não é fácil. Eles têm muito essa questão do paladar, mas a questão do leite, por exemplo, que eu sempre começo a trabalhar aqui na clínica, é ir tirando aos poucos e modificando aquele sabor de forma que a criança ela tolere, né? Então, a criança que ela já está habituada a tomar leite de vaca, o que a gente pode começar fazendo? É acrescentar pequena quantidade de leite vegetal naquele leite de vaca. Geralmente, eu costumo começar com aqueles leites vegetais que não tem tanto sabor apresentado, né? Que realça o sabor dentro do leite de vaca. E então eu começo a fazer essa transição devagarinho. Então eu começo às vezes com uma colher de sopa de leite vegetal dentro de uma mamadeira de 300 ml de leite de vaca. Então, para um bebê que já está habituado a tomar leite, é impressionante como que eles sentem a modificação no paladar. Então a gente precisa ir exatamente aos pouquinhos, ir modificando até que a gente consiga, né, trazer 50% de leite de vaca, 50% de leite vegetal e finalmente conseguir retirar o leite de vaca e incluir o leite vegetal, que a gente vai conseguir trazer bons resultados para essa criança. Sim, sem dúvida. Né? Sim, sem dúvida. Dentro do autismo a gente tem muitas coisas. Muitas coisas. A qualidade do ar influencia. Porque se a gente tá falando de um cérebro com dificuldades de processar os estímulos, a gente está falando de um cérebro potencialmente inflamado, né? Então a gente tem que preocupar com a qualidade da água, com a qualidade do ar, com a qualidade dos produtos que a gente vai usar. Se tem produto químico ou não, no shampoo, no condicionador, na pasta de dente, no sabão que a gente lava a roupa. Então, assim, é um pouco enlouquecedor para a família que recebe o diagnóstico e vai procurar o que fazer, né? Porque são muitas coisas que a gente tem que fazer. Só que é impossível. É impossível a gente controlar o ar de onde a gente mora, né? É impossível a gente controlar todos os quesitos. A gente tem que... E veja bem, não é a gente, é a mãe. Porque quem vai fazer tudo isso, na maioria dos casos, não é nem a mãe nem o pai. É a mãe, que vai prestar atenção qual sabão comprar, qual leite comprar, qual comida dar, qual terapia fazer. Então, o que é importante, que eu falo para as famílias, priorizar aquilo que para elas é mais importante. Indiscutivelmente, o modelo de terapia, ele é o mais importante. Então, aquela terapia que a criança vai receber do dia a dia é o fundamental. Então, a gente escolher um profissional adequado, o método adequado, né, para aquela criança, dependendo da idade dela, que costuma ser, não tem como fugir muito, o modelo Denver para crianças de 0 a 6, ou o ABA, naturalista, sobretudo, e focar nisso. Então, o investimento financeiro e emocional, no primeiro momento, tem que ser para a terapia, para o carro-chefe, que é a terapia comportamental, certo? Então, você recebeu o diagnóstico, decidiu qual que é a prioridade da família, tanto financeira quanto emocional, e aí a gente começa a atuar nisso. Quando nós vamos dar o segundo passo, vai depender da criança. Então, se a criança tem dificuldade alimentar, o segundo passo tem que ser um nutricionista. Ponto. Não tem outra. Ela tem que ser um nutricionista e a integração sensorial, um terapeuta ocupacional para fazer a integração sensorial. Mas se essa criança tem outras dificuldades, nós vamos procurar os outros profissionais adequados para aquelas dificuldades, certo?
Se você tem orçamento suficiente para montar uma equipe, perfeito, porque você vai ter um educador físico, um musicoterapeuta, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, um neurologista e um pediatra. E quem mais puder agregar, um psicólogo, por exemplo, né? E um fonoaudiólogo, se essa criança tiver. Assim, se a gente tem orçamento, né, financeiro suficiente para montar uma equipe, a gente monta a equipe. Se a gente não tem, que é a realidade da maioria das pessoas, a gente atua no ponto importante. Por exemplo, o método Denver, ele, na teoria, ele fala que a gente tem que fazer 20 horas semanais de terapia. Para a maior parte da população, é impossível pagar 20 horas da hora de um especialista. Não é uma hora barata, não é a hora de uma consulta, é a hora do especialista, muito caro, né? E o que eu faço para as famílias? Se a família pode me pagar 4 horas semanais, pelo menos uma dessas horas eu vou estar dedicada aos pais e aos outros profissionais, sejam babás, avós, escola, para esse entorno aprender o método e conseguir replicar durante todo o resto das horas, né? Agora, se a gente já conseguiu, por exemplo, isso costuma ser no final do primeiro ano. A criança já começou a ter resposta, ela já começou a evoluir na terapia. Aí eu vejo que as famílias conseguem dar o seguinte passo. Então vamos olhar para a alimentação dessa criança, porque isso é uma coisa que eu falo no primeiro dia, lá no início do ano. Mas eu vejo que só no final do ano a família consegue, porque ela já trabalhou o luto daquele diagnóstico, ela já começou a entrar em ação para trabalhar em prol daquela criança. E aí a gente vai ver, então beleza, então vamos procurar um nutricionista. Então vamos fazer os testes de alergia. Então vamos procurar um fonoaudiólogo. Vamos procurar recursos financeiros para a gente conseguir chegar naquilo que a gente quer, né? E a gente tem que pensar também que quando a gente muda, no caso da alimentação, quando a gente quer fazer uma mudança na alimentação, não é só daquela criança, costuma ser da família, né? Então é um processo muito lento, porque às vezes o pai não quer, ou a mãe não quer. Ou quem vai ser o cuidador daquela criança? Quem que vai preparar o alimento daquela criança, né? Então, assim, é um processo muito complexo, muito lento, mas que ele é muito importante, né? Ele é fundamental para a gente conseguir um tratamento integral daquele bebê, daquela criança, né? Exatamente, Lorena. O autismo, ele apresenta sinais bem clássicos e sinais que a gente só vai conseguir identificar durante o desenvolvimento da criança, conforme a gente já mencionou. É uma área que tem se estudado muito, né? Você está profundamente estudando sobre bebês, o que eu acho muito interessante, porque infelizmente, ainda aqui na minha região, o diagnóstico ele tem surgido muito depois dos 2 anos, em crianças assim, que é visível, é notável que é um transtorno do espectro autista. E nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Nossa missão aqui é trazer qualidade de vida para essa criança, para que ela realmente tenha felicidade em viver, né? Não seja uma criança que está inserida num mundo onde ela nem sabe o que é, onde está. E, infelizmente, a gente precisa do apoio dos pais, a gente precisa que os pais nos ajudem, né, nesse tratamento, porque a gente começa, mas quem dá continuidade é eles. E a alimentação, ela é um fator essencial para isso. E a alimentação, ela se inicia lá na introdução alimentar, né, quando ele começa a receber outros alimentos além do leite materno, além da fórmula infantil. E é justamente o que eu tenho ensinado para essas mães aqui através das redes sociais, no meu consultório, é priorizar essa fase. O bebê não quer comer, então vamos ensinar ele a comer isso aqui. Não é dar aquilo o que ele quer, né? Que é o leite, que não precisa mastigar, que não precisa fazer todo o processo de mastigação. Não, a gente vai ensinar ele a gostar de brócolis, a gostar de cenoura, oferecendo todos os dias até ele finalmente pegar e comer. Não é verdade? Claro. Eu te agradeço muito, Lorena, por ter aceitado o meu convite. Aí na Espanha já são quase 3 horas da tarde, né? E você está aí comigo passando mal porque está gestante. Mas eu sou muito grata à sua participação aqui.
Espero ter outras oportunidades para a gente fazer mais lives. O pessoal gostou muito. E só para a gente finalizar aqui, Sim. eu recebi algumas perguntas aqui no chat. Deixa só eu ver aqui. Meu bebê teve o sorriso social, porém, quando fez 1 ano, mudou todo o seu comportamento e, inclusive, parou de bater palma, dar tchau, de olhar nos olhos. É o que a gente conversou, né? Existem crianças que começam a se desenvolvendo muito bem e depois eles vão perdendo Habilidade. esses estímulos, né? Sim. Essas E a habilidades. perda de habilidades, ela é muito grave. A gente não pode esperar. A partir do momento que a gente vê, semana passada ele batia palma, colocava parabéns da Peppa, da galinha pintadinha, ele ria, ele cantava. Essa semana ele nem olha. Isso não é normal, né? Isso não pode ser normal, isso não é legal, isso não é adequado. Então, se ele olhava, deixou de olhar, se ele falava, deixou de falar, se ele fazia imitação e ele deixou de fazer, possivelmente seja um autismo regressivo e essa criança precisa de avaliação e intervenção imediata. A gente não pode esperar, né? Outra pergunta também, eu acho que é perguntando se por que ocorre a perda neural que fala. Eu não Poda entendi o que neural. ela colocou aqui. Sim, a poda neuronal, pode ser. A gente não tem resposta. Quem dera se a gente tivesse resposta de por que acontece. Porque se a gente soubesse o porquê, a gente saberia como evitar ou como tratar imediatamente, né? Mas a gente não sabe. Então acontece que quando o bebê nasce, ele tem uma quantidade de neurônios que já está ali, né? Ele já nasce com aquele cérebro com os neurônios e com as conexões neuronais formadas. Então ele aprendeu a falar, conectou. Ele aprendeu bater palma, conectou. Ele aprendeu a bater palma enquanto canta a música da Galinha Pintadinha, conectou. É normal no processo evolutivo, né, de todas as pessoas, daquele cérebro de todos os bebês, que quando aqueles neurônios já não tem aquela função, vem uma célula que come aqueles neurônios. Então faz uma limpeza física, porque o neurônio ele é físico, né? A conexão entre eles não é física, são químicas que ligam em um e ligam no outro. Mas o neurônio, ele é físico. E aí acontece uma coisa natural, que é a poda neuronal. Então, em determinado momento, que é mais ou menos dentro dessa idade, aqueles primeiros neurônios que já não têm mais aquela função, são macroceficados. Então, a célula vai e come tudo, limpa tudo. Quando acontece o autismo, é porque não houve essa poda neuronal. Ela não aconteceu. Então, aquele monte de neurônio morto, que já não tem aquela função, que já não tem química entre um e outro, ele não foi limpo. Então, aquele cérebro tem um monte de neurônios novos funcionando em cima ou embaixo, dependendo de onde que tiver, de neurônios mortos. Então, até uma das características da gente conseguir diagnosticar o autismo regressivo, ou até mesmo fazer o acompanhamento do autismo em bebês, é medir o perímetro cefálico. Por quê? O bebê com autismo tem um perímetro cefálico maior. Por isso que eu acabei de explicar. Então, quando deveria acontecer a poda neuronal, não aconteceu. Aquele monte de neurônio morto que já não tem conexão entre eles continua ali. E isso impacta diretamente nos neurônios que deveriam estar funcionando, porque você tem uma coisa física aplastando onde deveria estar acontecendo troca química, né? Então é isso que acontece quando não acontece a poda neuronal dentro dessa idade que a gente comentou, que é mais ou menos dos 11 aos 20 e poucos meses. Não tem uma idade certa, a gente não sabe o porquê que não acontece, a gente só sabe que está ligado ao gene do autismo, né? Então, as crianças que têm alguns dos genes do autismo expressos, provavelmente é porque aconteceu essa poda neuronal. Então, as crianças que tinham desenvolvimento típico e esperado passam a apresentar o autismo. É isso. Entendi. E é um assunto para outra live, né, Lorena? É muito assunto, Isso, é na muita verdade, é coisa. assunto
para nós que somos cientistas, continuarmos estudando, porque a gente tem muito caminho para percorrer. E a gente não tem respostas para isso, né? Nós temos cientistas no mundo inteiro estudando esse tema e a gente ainda não conseguiu encontrar a resposta de por que acontece a poda neuronal. Quer dizer, que não acontece, né? Entendi. A nossa live está chegando ao fim. Muito obrigada, Lorena, pela participação mais uma vez. Imagina. Espero ter outras oportunidades para próximas lives. Sim. Você é muito inteligente. Amei fazer live com você. Amei aprender um pouquinho mais com você. Obrigada. Tá perguntando aqui, ó, onde posso fazer uma formação boa no Brasil, a intervenção no modelo Denver. O próprio Instituto Denver, ele tem uma formação online, né? Em inglês. E no Brasil, alguns centros privados impartem essa formação. Tem uma clínica agora da Argentina que eles estão reproduzindo Denver agora no Brasil, acho que em julho. Atualizados, creio. Acho que o Instagram dele chama Atualizados, deixa eu ver. Actualizados, não seria em espanhol, mas eles estão... é isso mesmo, estão atualizados. Se chama o Instagram dele, a página, é uma clínica argentina e eles estão fazendo a ponte entre os Estados Unidos, né, que é onde imparte o modelo oficial, e uma tradutora em português que vai impartir o curso no Brasil. E o modelo dele é assim, a gente tem que fazer o introdutório, o curso introdutório e depois o avançado, né, para você realmente ser certificado no modelo Denver. Ô, Lorena, outra pergunta relacionada à formação. Aí na Espanha, vocês estudam, na verdade, os sinais de autismo em bebês. E no Brasil, onde encontrar essa formação? Eu não consigo te falar, porque olha só, eu saí do Brasil quando eu estava na graduação. Dentro da minha graduação, tinha um campo de pesquisa muito grande nessa área. Então, se criou um projeto que era o acompanhamento da gestante, do parto e o segmento desse bebê até os 2 anos. Então, a gente tem muitos profissionais da infância estudando isso, mas eu não consigo te dizer um centro. Eu posso procurar, depois te passar e você divulga pro seu público. Tá. Mas eu hoje não consigo te dizer um centro, sabe? Ou onde buscar. A gente consegue buscar muita informação científica nas páginas de buscadores de artigo, porque tem muita informação sobre isso. Sim que tem, né? Então, veja bem, desde 2013 eu já vejo esse estudo, né? De como identificar autismo em bebês. Então, assim, existe muita coisa. A gente só tem que procurar. Agora, no Brasil, eu não consigo te dizer onde quem. Não consigo. Então, tá bom, então. Lorena, muito obrigada. Eu vou finalizando a live aqui. Obrigada a você que participou. Até uma próxima live. Igualmente. Estou aqui. Se precisar, é só chamar.